Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Aliás, é um projeto de extensão que está há 9 anos no ar, onde nós levamos para você discussões de temas internacionais e suas interfaces locais e regionais. Aliás, o nosso projeto, ele já está há 9 anos e a nossa ideia é fazer essa inter e transdisciplinaridade, levar para você temas importantes. Cada programa um tema diferente, é como se a gente levasse para você sempre uma novidade. Eu sou o professor Mário Tito Almeida, coordeno o projeto de extensão, programa Globalizando, e eu não faço o programa sozinho, tem sempre gente de altíssima qualidade fazendo o programa comigo. E olha, eu quero logo dar as boas-vindas para Heloísa Couto, ela é acadêmica do 3º semestre de Relações Internacionais. Bom dia, Elo! Muito bom dia, professor. É sempre um prazer estar aqui. Bom dia a todos que estão aqui na banca e a todos que estão nos ouvindo também. Eu já quero mandar um abraço para a nossa seguidora que nos acompanha lá no Facebook, o programa Globalizando, Adriele Seabra. Obrigada por nos acompanhar, Adriele. Legal, olha, quem também faz parte da nossa equipe de locutores do programa Globalizando de hoje é a acadêmica do 5º semestre, Maria Clara Madorra. Madorra, seja bem-vinda. Obrigada, professor Mário Tito. Bom dia, professora Ermelinda, bom dia à nossa equipe, um bom dia super especial a todos vocês, nossos ouvintes. É um prazer estar aqui nesse sábado para falar de um tema tão bacana e já queria dar um abraço aqui para o João Oliveira, que está no Twitter, @pglobalizando, desculpa. Legal, Madorra. E completando o nosso time de locutoras, nós estamos recebendo a acadêmica também do 3º semestre, Stephanie Rodrigues. Steph, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, meninas. Bom dia, professora Ermelinda. Eu já gostaria de mandar um abraço pelo Instagram para o Lucas Souza e também não vou esquecer de falar que é para seguir o nosso Instagram, @programa Globalizando. Legal, completado o nosso time de locutoras do programa Globalizando de hoje. Resta a gente dizer qual é o tema do programa, né? Você deve estar curioso para saber. É porque hoje é o Dia Mundial do Livro. O Dia Mundial do Livro é um dia importantíssimo porque mexe não somente com imaginação, com leitura, mas também com visão de mundo. E hoje é um dia tão importante que a gente não poderia deixar de tratar no programa Globalizando. E também não poderíamos deixar de receber uma pessoa muito especial para conversar com a gente. Eu estou me referindo à professora Ermelinda Baez. Ela é mestre em Comunicação, Linguagem e Cultura pela UNAMA, especialista em Língua Portuguesa pela Universidade Federal do Pará, graduada em Licenciatura Letras Português e Licenciatura Letras Espanhol, ambas pela UNAMA. Atualmente trabalha como professora da Universidade da Amazônia, em especial no curso de Relações Internacionais. Professora Ermelinda, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, professor Mário Tito, bom dia, Heloísa, Maria Clara, Stephanie, toda a equipe de produção do programa. Bom dia, ouvintes também, em especial aos nossos ouvintes. É uma alegria estar aqui novamente, essa é a minha 3ª vez no Globalizando. É uma honra compartilhar essa mesa com vocês. E é um tema relevante, né, professora? Falar de Dia Mundial do Livro é falar também de algo que faz parte da própria cultura das pessoas, né? Com certeza. É um tema dos mais importantes. E eu quero lembrar aos nossos ouvintes como é que o livro é definido a partir da Unesco. Né? A Unesco define o livro como a mais bela invenção para compartilhar ideias além das limitações humanas de espaço e de tempo. Essas limitações humanas de espaço e de tempo, elas significam muito. Perfeito. Né? Quando você tem um livro, você rompe essas duas limitações. Você rompe totalmente essas limitações. Globalizando. Fique por dentro. A Unesco incentiva a literatura ao redor do mundo, dando suporte aos Estados-membros nas suas políticas internas para o tema, além de proporcionar o auxílio da tecnologia para expandir o acesso à leitura, principalmente em países subdesenvolvidos. Devido à pandemia do Covid-19, sistemas educacionais entraram em colapso ao redor do mundo, afetando principalmente os mais vulneráveis. Essa desigualdade levou a Unesco a estabelecer uma coalizão para a educação global, que conta com 175 membros. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista.
Hoje nós estamos falando sobre o Dia Mundial do Livro com a professora Ermelinda Baez. Ela é mestre em Comunicação, Linguagens e Cultura pela UNAMA e é professora do curso de Relações Internacionais. Antes de eu perguntar à professora Maria Ermelinda, eu queria mandar um abraço para o queridíssimo professor Gerbson Nascimento, está acompanhando a gente nesse instante. Muito obrigado, Gerbson. É muito bom saber da sua companhia. Logicamente, você vai ser convidado para vir aqui com a gente no programa Globalizando. Professora Ermelinda, a Maria Clara Amadorra estava falando exatamente da Unesco, existe um pacto pela educação global. Mais do que nunca, a gente precisa pensar no livro como um dinamizador dessa educação, né? De fato. Principalmente quando estamos saindo desse período de pandemia, em que todo o processo de educação sofreu, e em nível mundial sofreu um retrocesso muito forte. A gente retrocede anos nessa formação e é ali, nesse momento de retomada, a leitura vai ser essencial. Formar leitores e principalmente formar leitores críticos por meio de processos de letramentos vai ser o grande lance. E nesse sentido, eu tenho uma pergunta do Carlos Franco aqui pelo Facebook. Obrigado, viu, Carlos? Como a literatura influencia na formação cultural? Da forma mais completa possível, porque a literatura é uma ferramenta lúdica e ela serve para nós alcançarmos conhecimento histórico, conhecimento social, conhecimento político, conhecimento cultural. Então, se nós pensarmos que, em geral, aquele escritor, ele vai refletir o seu tempo, a ideologia do seu tempo, nós temos condições de conhecer as mais diversas culturas dos mais diversos países. Aí eu dou um exemplo breve. Eu trouxe aqui, vocês não posso mostrar, mas eu posso falar, né? Por exemplo, uma coleção produzida aqui no Pará, que é Conta Pará. Então, esse exemplar aqui, por exemplo, Conta Abaetetuba, traz narrativas que, da oralidade, agora foram passadas para a modalidade escrita. Interessante. Então, esta é uma forma, inclusive, de nós divulgarmos a cultura local, né? Levarmos para as escolas. Interessante porque, de alguma forma, quando a gente passa a ver o livro de narrativas, de recriações, o escrito consolida aquilo que já está presente na fala da cultura, não é isso? As poéticas orais, elas acabam... E esse é um caminho que acontece há muito tempo. Né? Por exemplo, uma outra obra que os ouvintes não podem ver, mas a gente pode contar, é o Popol Vuh, que é uma coletânea de narrativas míticas cosmogônicas Maya Quiché. Isto, originalmente, estava na oralidade dos Maya Quichés. Interessante. E, posteriormente, ela é contada para um jesuíta que passa para o papel, traduz e traz aqui para o livro. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. O tema do programa de hoje é o Dia Mundial do Livro. Estamos conversando com a professora Ermelinda Baez, professora do curso de Relações Internacionais e de Letras da UNAMA. Ela é mestre em Comunicação, Linguagem e Cultura pela Universidade da Amazônia. Ela é especialista em língua portuguesa, uma das melhores professoras de língua portuguesa que eu conheço, que não é brasileira. Ela é paraguaia, fala, além do espanhol, ela fala também o Guarani. Então, assim, ter a professora Ermelinda no curso de Relações Internacionais é de um orgulho tremendo. Eu aproveito para lhe apresentar, professora, uma pergunta no Instagram. O José Lucas está querendo saber o seguinte: o governo investe através de incentivos em escritores brasileiros? Boa pergunta. Na verdade, investiu já muito mais do que hoje, né? Há uma lei da Política Nacional do Livro de 2003 e essa lei, ela institui como incentivar a leitura, como incentivar a produção, e é muito interessante porque o que se busca por meio dessa lei é fomentar a produção editorial brasileira. Inclusive, está lá explícito, estimular a produção intelectual dos escritores. Mas aí, a gente está caminhando nesses últimos 3 anos um pouco na contramão. Vejam vocês que em 2019, isso é a agência Senado que informa, foi sancionada uma lei que altera justamente essa política nacional, mas porque a ideia é incentivar novos autores. Inicialmente, essa lei foi vetada por Jair Bolsonaro, né, para dizer com todas as letras.
por uma razão, porque, segundo ele, essa proposição aumenta despesas públicas, simples assim. E é interessante, professora, porque quando você desestimula a produção de literatura em geral, você desestimula também o leitor. Então, são dois lados do processo, sim, né? Sim, é importante que a gente diga isso. Falamos do Dia Mundial do Livro, mas, na verdade, estamos falando do estímulo, do incentivo à leitura, da formação de leitores, que é o cerne da questão, não o livro físico em si, e sim a leitura. Eu queria insistir nessa questão, professora, da questão do Dia Mundial do Livro. A Steph tem uma pergunta para fazer que eu acho bem legal para a gente aprofundar. Eu queria saber por que quando a gente tem poucas políticas para incentivar a leitura, essa política vai mais para leituras internacionais do que leituras do nosso próprio país, que seriam os nacionais. A gente não tem só livros clássicos, a gente também tem livros modernos, romance, fantasia, ficção, mas por que a gente sempre vai para o lado internacional? Então, na minha opinião, isso dialoga, inclusive, com o pensamento de Quijano. Quando nós temos a oportunidade de ler, buscamos lá fora. Quando, na verdade, deveríamos olhar para o nosso lugar. É o que o Aníbal Quijano, aquele sociólogo peruano, propõe, que nós olhemos o nosso passado, o nosso espaço, a América Latina, e que a partir dali possamos nos construir. Então, vejam como essa questão da descolonização do saber e do poder, que é a proposta dele, está às claras, está posta. Precisamos repensar essas construções que ainda nos impregnam até hoje. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. O Dia Mundial do Livro é o tema do programa de hoje, conversando com a professora Maria Hermelinda Baez, que, entre outras coisas, dá aula de espanhol aplicado no curso de Relações Internacionais. É muito mais que isso, na verdade, ela dá uma aula de todos os saberes, a aula dela é diferenciada. Tenho alunas aqui, a Elo, tem a Steph, tem a Madorra, que já são alunas da professora Hermelinda. Senhora, tem uma coisa importante que me pergunta aqui a Evelyn Rayane. Obrigado, Evelyn. Nós estamos aqui presentes, então vamos lá. Evelyn. Oi, Evelyn. Vamos ver se eu consigo falar com a Evelyn agora. Ela está ao vivo aqui com a gente. Oi, Evelyn. Oi, Evelyn. Ela está bem baixo, né? Tenta falar mais alto, Evelyn, para a gente entender a sua pergunta. Tá bom, tá me ouvindo melhor? Isso, melhor. Vamos lá. Tá bom. Com muitas bibliotecas e livrarias sendo fechadas no Brasil e alguns livros sendo lançados apenas nas versões digitais, pode-se dizer que estamos em um período que está com uma migração das versões físicas para as digitais? Interessante demais, professora, essa pergunta da Evelyn. Obrigada pela pergunta, Evelyn. Na verdade, o livro digital, ele ganha espaço cada vez mais por duas razões. Primeiro, pela praticidade. Segundo, pelos valores que são mais acessíveis, geralmente, né? E vivemos nessa era digital. Os conteúdos, em sua maioria, eles estão em plataformas de serviço online, né? Sites, podcasts, e-books, aplicativos, inclusive de revistas online. Então, o avanço tecnológico trouxe mais praticidade para o acesso à leitura. No entanto, eu acredito que a tendência é que haja uma complementaridade entre as mídias e não uma substituição, a substituição de uma mídia pela outra. O livro digital e o livro impresso ainda vão conviver por muito tempo. Eu creio que essa é uma tendência, porque um vai impulsionar a venda do outro. Né? E é interessante que tem quem gosta das duas formas, né? Eu, por exemplo, gosto de fazer orelha, marcar, escrever também e tal, gosto, né? Também gosto. Eu grifo a lápis, mas eu grifo. Minha leitura toda é marcada. Livro bom é livro usado, né, Madorra? Livro bom é livro usado e o meu Kindle tá servindo para ler os textos de relações internacionais, que dá para marcar, então é isso. Professora Hermelinda, e essa é uma questão interessante, a proximidade, a amizade com o livro, né? Você tem intimidade com Exatamente. Ele, né? Essa é uma das razões que vai fazer com que o livro impresso perdure ainda, porque é uma experiência agradável. Já o e-book não nos permite essa experiência. Todo mundo adora um cheirinho de livro novo, né? E uma capa. Eu gosto das capas. E as capas. O artista que faz a capa é sempre alguém diferenciado.
Globalizando. Fique por dentro. Nesse Dia Internacional do Livro, é importante revisitar o nosso histórico literário nacional e internacional e pensar quais foram as obras com maior relevância, impacto e contribuição para a nossa história. Quando pensamos nacionalmente, alguns títulos já vêm à mente, como Grande Sertão, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurros, que são grandes títulos brasileiros. Internacionalmente, obras como 100 Anos de Solidão, A Revolução dos Bichos e a própria Bíblia influenciaram a política e religião ao redor do mundo. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Professora Hermelinda, eu queria começar exatamente do que falou a Steph agora, né? Na verdade, esses títulos que vêm à nossa mente, elas já povoaram a nossa compreensão de mundo e do próprio Brasil, porque essas literaturas falam da alma do Brasil, né? Sim. Estas aqui, Grande Sertão Veredas, Memórias Póstumas, com certeza, elas estão na memória nossa e na nossa Constituição como indivíduos. Agora, eu também acrescentaria as obras da literatura latino-americana. Perfeito, ou professora. das literaturas latino-americanas, que são literaturas nacionais tão diversas. Aqui eu vejo Gabriel García Márquez, mas a gente também tem Augusto Roa Bastos, um autor paraguaio que serviu como fonte para um autor paraense, o Dalcídio Jurandir, que fala das sociedades dos homens de pés descalços. Ele, na verdade, foi beber em Augusto Roa Bastos, que fala da sociedade dos homens Panandi. Panandi em Guarani quer dizer pés descalços, ou seja, aqueles que estão à margem, né, que são geralmente os esquecidos. Então, nesse sentido, vale muito a gente sempre olhar para as literaturas latino-americanas e as nacionais também. E tudo isso depende, né, professora, de um certo investimento, porque a Yasmin Ferreira, obrigado Yasmin, pelo Instagram, pergunta o seguinte: quais foram os principais investimentos realizados pelo governo em bibliotecas públicas, escolas para o acesso à leitura? Então, depende do tempo. Por exemplo, há sim um investimento público, que é o Programa Nacional do Livro Didático Literário. Ele é de 2018 e ele é voltado para a escolha de livros de literatura que vão para as escolas públicas. Sim. Isso é muito importante. Agora, existem também programas da iniciativa privada. E aí eu cito o ProLivro, tá? E o Itaú Cultural. O ProLivro, inclusive, tem um estudo que se chama Retratos da Leitura no Brasil e que é sempre muito interessante também a gente olhar. Perfeito. Agora, nesses últimos 3 anos, os recursos para investimento em educação, eles estão Se esvaindo, né? totalmente. Professora, isso significa também que não é um problema só para essa geração, ela tem um lastro geracional para frente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Esse lastro, ele deve ser observado lá adiante. Então, nós esperamos recuperar esse poder daqui a algum tempo. Globalizando nas ruas. Muito bem, o Globalizando não para, a gente sempre vai para as ruas de Belém, para alguma localidade, para ter um momento acontecendo, e a gente tem sempre alguém, uma produtora. Eu estou falando agora com Luciana Alves. Bom dia, Luciana. Bom dia, professor Marutito. Bom dia, ouvintes da Rádio Nama. Estou aqui diretamente da UNAMA, da Alcindo Castela, para conversar com a professora Lorena Falcão, que é professora do curso de Nutrição e Gastronomia pela UNAMA. Bom dia, professora. É um prazer em receber. Tudo bem? Bom dia, ouvintes. Bom dia, Luciana. Bom dia, professor Marutito e toda a equipe. É um prazer estar aqui com vocês. A professora vai falar um pouco sobre o Festival Sabor UNAMA, promovido pela Universidade da Amazônia. Conta pra gente, professora, o que é o Festival Sabor UNAMA? Bom, Luciana, o Festival Sabor UNAMA, ele vai ocorrer no dia 11 de junho, aqui no estacionamento da UNAMA Alcindo Castela. Vai ser a nossa segunda edição, a primeira após a pandemia. E ele é um festival que reúne música, gastronomia e arte. Ele é pensado para o público, né, que é amante da comida, que é amante dessa cultura alimentar genuinamente regional e paraense. Então, ele reúne, por exemplo, alimentos, preparações que são feitas por as pessoas que desejarem vender, né, no nosso estado. A gente tem a oportunidade de algumas bandas locais, regionais também presentes.
demonstração de artes, né, de eventos culturais que já acontecem dentro da nossa cidade, vão estar também nesse momento, nesse dia 11 de junho. Então, é um evento, assim, a primeira edição foi maravilhosa, reuniu muita gente aqui na UNAMA de Castela, e essa segunda edição promete também. Muito obrigada, professora. Responde pra gente qual a data, o horário e como as pessoas interessadas elas podem ingressar no festival. Certo. Então, como eu falei, vai acontecer no dia 11 de junho, 11/6, de 10 da manhã às 17 horas, né, final da tarde, no estacionamento da UNAMA de Castela. Para participar, Luciana, é necessário que o ingressante, né, que o participante, ele traga 1 quilo de alimento não perecível, que ele vai ser doado para o projeto Ter Paz, dos Territórios da Paz. E, assim, tem um link lá no nosso Instagram, Gastronomia Oficial, né, que tem um link para se inscrever. Então, lá você vai colocar suas informações direitinho e você já vai estar credenciado para participar conosco nesse evento. Muito bem, muito interessante. Aqui conosco no programa Globalizando está a professora Lorena Falcão e conversou com a gente sobre o Festival Sabor UNAMA, que estamos muito ansiosos para prestigiar. Muito obrigada pela sua participação, professora. Foi uma honra conversar com você. E segue agora com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Luciana. Parabéns pela sua estreia no programa, na equipe de externas. Muito bom mesmo, trazendo informações de qualidade aqui no programa Globalizando de hoje. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estamos conversando com a professora Maria Hermelinda Baez, professora do curso de Relações Internacionais e, acima de tudo, é uma pessoa que faz a gente se apaixonar pelas letras no Dia Mundial do Livro. Tem uma pergunta do Iago Ribeiro, do Facebook. Obrigado, Iago. Quais são as contribuições da pesquisa voltadas para a comunicação, da área da comunicação e da linguística? Obrigada pela pergunta, Iago. E da comunicação, as contribuições são muitas, da linguística também, então eu vou tratar de pensar algo muito brevemente. No caso da pesquisa em comunicação, as contribuições se dão a partir do momento em que nós estamos vivendo numa nova estrutura social, uma estrutura de sociedade de rede, e nessa estrutura é importante que nós saibamos por quê, como, quem constrói e exerce as relações de poder e a gestão dos processos de comunicação. Como exemplo, a cada dia nos deparamos com fake news e a necessidade, inclusive, de checarmos a veracidade das informações, como é que isso impacta em nossas vidas. Então, as pesquisas são relevantes justamente para que nós tenhamos condições de processar melhor tudo que há de novo em termos organizativos e tecnológicos. Já no âmbito da linguística, a linguística, a sociolinguística principalmente, ela dá conta de pesquisas como essas que se apresentam num livro que eu tenho em mãos aqui agora, que é Português Brasileiro, a Língua que Falamos. Esta obra, que é da Estela Maris Bortoni Ricardo, ela traz as variedades que são faladas neste país. Não podemos pensar no português como brasileiro como algo único, homogêneo. Tá? Outra contribuição da linguística. No campo da linguística aplicada, nós nos debruçamos sobre os problemas, por exemplo, de formação de leitor, de letramentos de um modo geral. E interessante, professora, que falando disso significa que é uma oportunidade para quem termina a graduação enveredar por essa área que faz a comunicação efetiva entre línguas e comunicação. E sim, para isso nós temos um programa de comunicação em linguagens, cultura, na universidade, o PPG-CLC. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Hoje, no Dia Mundial do Livro, estamos conversando com a professora Maria Hermelinda Baez e eu quero dizer para você que você pode sempre estar com a gente, comentando com a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook. Você que está nos acompanhando pelas várias plataformas de podcast, pelo Deezer, pelo Spotify, pelo Google Podcast, também pelo YouTube. Você pode sempre mandar suas sugestões de temas para a gente. Hoje, conversando com a professora Maria Hermelinda e tem a participação do Kleber Machado no Facebook. Obrigado, Kleber. Qual o foco do mestrado e doutorado em Letras, Comunicação e Cultura da UNAMA? Que pergunta legal. Então, nós temos um programa que, na verdade, se chama Programa de Comunicação
é um programa de mestrado e doutorado em comunicação, linguagens e cultura. É um programa interdisciplinar e tem 2 linhas de pesquisa, viu, Kleber? Uma linha é a linguagem, identidade e cultura da Amazônia e na Amazônia. A outra linha, sociedade, representações e tecnologias. Na primeira linha, linguagem, identidade e cultura, nós normalmente nos debruçamos sobre as várias formas de linguagem e como essas linguagens se põem em diálogo com a cultura, com a comunicação, com a arte e com a literatura da Amazônia e na Amazônia. Uma linha muito interessante. Em sociedade, representações e tecnologias, se investiga de que maneira a sociedade, os sujeitos elaboram, criam, representam e são representados no âmbito da comunicação, das letras e da literatura e também das artes na Amazônia. Essas são as 2 linhas principais. E tem dado muito certo esse programa, porque tem criado uma massa crítica de pensamento sobre isso, né, professora? Sem dúvida. Nós já temos um número significativo de gente que passou por esse programa e que está ali, inclusive uma professora hoje da Universidade Federal do Pará, já no cargo efetivo, ela é oriunda do doutorado da UFPA. Tem outros professores que hoje estão na UFPA e que passaram pelo mestrado e também pelo doutorado no nosso programa. Queria mais um minuto para a senhora falar um pouco sobre a sua experiência no curso de Relações Internacionais. E a senhora sabe que eu sou seu admirador. Eu tenho uma admiração tremenda pelo seu trabalho, pela pessoa que a senhora é. Se a senhora falasse um pouco qual é a sua experiência dentro de Relações Internacionais? Então, para mim, e sem nenhum confete, para mim é, de fato, uma alegria trabalhar no curso de Relações Internacionais. Gosto. Os alunos de Relações Internacionais têm um perfil diferenciado, né? Sempre são turmas diferenciadas. Comecei em Relações Internacionais dando aulas de português. Né? Eu lembro muito bem. Não é? Nos conhecemos Exatamente. Nesse tempo. E depois eu passei a dar aulas de espanhol. E nas aulas de espanhol, normalmente eu procuro trabalhar em 2 momentos. No espanhol básico, desmistificar ou tirar um pouquinho aquele pensamento estereotipado sobre a cultura hispano-americana, né, que se constrói ao longo do tempo. E no segundo momento, que é o espanhol aplicado, a ideia é trazer pensamentos, trazer autores latino-americanos, por exemplo, Eduardo Galeano, que nos conta sobre alguns processos que ocorreram no tempo da colonização e que reverberam até hoje, né, na pobreza do Nordeste, né, nas terras áridas. Quijano, que é uma leitura constante, e também nós costumamos olhar nesse momento do espanhol aplicado para as relações, para as línguas em contato nas fronteiras do Brasil. E olha, essa fronteira é imensa, então a gente normalmente olha Uruguai, Argentina, o Paraguai e os outros vizinhos aqui, Guiana e companhia. É um trânsito interessante. Eu tenho sido muito feliz no curso de Relações Internacionais, tenho muito orgulho de fazer parte desse colegiado. Seja eu como coordenador, mas os alunos também, com certeza, as alunas com certeza têm boa referência, a professora Hermelinda, né, Amador? Com certeza, a professora sempre aplicando o espanhol nas relações internacionais, escuto músicas, vejo livros, sempre lembro da professora. Engrandecedor o seu trabalho, muito obrigada, a gente é muito grato. Eu que agradeço também. Professora Maria Hermelinda Baeza aqui conosco no programa Globalizando de hoje. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. O Site Internacional da Amazônia é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais, tem 9 anos também como Globalizando. Aliás, vai completar em maio agora 9 anos o Site Internacional da Amazônia e é um espaço digital de produção dos alunos. Na verdade, eu tenho muito orgulho desse site porque, além de ter
artigos de qualidade, tem uma série variada de produções que vão desde o Duma Informado, Comentário Internacional, nós utilizamos o Reels, falamos também através do YouTube, falamos do acervo internacional, do acervo histórico, temos uns quadros maravilhosos como aqueles quadros que falam de teoria, de guerras, ou seja, o site internacional da Amazônia, www.internacionaldaamazônia.com.br, você tem um mundo de informações aqui no curso de Relações Internacionais. Siga a gente nas nossas redes sociais. E este foi o programa Globalizando de hoje. Eu sou o professor Mário Tito Almeida e sempre é bom contar com você. Muito obrigado a você que já faz desse horário um momento de informação internacional. Deixa eu agradecer muitíssimo a presença da professora Maria Ermelinda. Já falei que sou fã de carteirinha, mas quero lhe agradecer pela presença aqui. Foi muito bom, programa maravilhoso, passou tão rápido que deu vontade de quero mais. Muito obrigada a vocês também pelo convite, pela manhã tão agradável. Essa hora também para mim passou muito rápido. Obrigada, professor Mário Tito, obrigada, Heloísa, Maria Clara, Stephanie, Gabriela e toda a equipe do programa Globalizando. Legal, e olha só, eu queria agradecer a quem participou com perguntas. Carlos Franco, José Lucas, Evelyn Rayane, Yasmin Ferreira, Iago Ribeiro, Kleber Machado. Agradecendo a equipe da locução, a começar pela acadêmica do terceiro semestre, praticamente uma veterana da equipe de mídias, Heloísa Couto. Obrigado, Elo. Eu que agradeço, professora. É sempre uma felicidade imensa estar aqui. Obrigada, professora Ermelinda. Com certeza, a sua presença aqui diferenciou o programa muito. E eu quero convidar vocês a ouvir o nosso próximo programa na rádio, no próximo sábado, que será com o tema Desafios do Ensino Superior na Amazônia. Vai estar imperdível. Isso mesmo, vai ter a presença do nosso pró-reitor de ensino, o professor Wagner Muniz. Deixa eu agradecer a primeira estreante de hoje. Apesar de tanto tempo na equipe, é a primeira vez que está aqui na rádio, Maria Clara Madorra, membro da equipe de Playlist. Obrigado, Madorra. Obrigada, professor Mário Tito. Obrigadíssima, professora Ermelinda, por esse papo engrandecedor. Obrigada às minhas colegas e obrigada super especial a todos vocês que estão aqui com a gente, nos acompanhando nessa manhã de sábado. Não esqueçam de seguir o @Programa Globalizando no Instagram para ficarem sempre ligados com a gente. E eu queria deixar um abraço para minha família que está lá em São Luís escutando o programa, especialmente para minha mãe. Valeu! Legal, Madorra. E quero também agradecer a outra estreante do programa. Eu estou falando da membro da equipe de mídias, a Stephanie Rodrigues. Obrigado, Steph. Obrigada, professor. Obrigada, professora Ermelinda, meninas, a toda a equipe. E sempre também é muito bom agradecer os nossos ouvintes, que graças a eles nós estamos aqui até hoje. E também gostaria de lembrar que o nosso programa vai ficar disponível a partir de segunda-feira em formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast, todos no programa Globalizando. E também gostaria de agradecer a minha mãe e ao meu pai, que me ouviram no programa de hoje, me fizeram todo um suporte emocional para mim, então queria agradecer muito a eles também. Legal, Stephanie, e sabe aquele ditado, quem vê close não vê corre? Quem esteve no corre aqui nos estúdios hoje foi a Alciane. A Alciane, inclusive, esteve na cronometragem do nosso programa, é a caloura do primeiro semestre. Quem esteve no comando aqui do nosso estúdio, resolvendo todas as pendências e os BOs também, Gabriela Grosso, ela é do terceiro semestre, e quem esteve na transmissão das mídias foi a Lara. A Lara também estreando hoje nos trabalhos de mídias do programa Globalizando. Quero agradecer a nossa extensa lista de quem faz esse programa, de fato, quem faz o corre do programa. Produzido por Carol Nascimento na coordenação geral, Jade Germano nas orientações, Luísa Veiga, Alciane Dias e Alice Cardoso na playlist, Larissa Schoenberger, Luiz Sampaio, Lucas Patrick e Ana Clara Nunes nas entrevistas, Agatha Poliane Abreu no Globalizando News, Yane de Paula nas curiosidades, Carlos Eduardo nas oportunidades, Camille Mácula nas dicas, Manuele Gaia e Maria Luísa Lameirão nas manchetes, Cauene Biapina, Sara Tavares, Jennifer Souza, Emília Vilas Boas, Lana Borges, Gabriela Grosso, Heloísa Couto, Stephanie Rodrigues, Gabriela Alves, Lara Lima e João Vitor nas mídias, Paula Castro, Vitória Vidal e Paulo Vitor Azevedo, Ana Mel Grimati e Luciana Alves nas externas, Eduardo Oliveira, Érica Nascimento, Pablo Oliveira, Iago Cruz e Isabelle Macedo na produção de conteúdo, Brenda Macedo, Camila Neres, Camille Mâncio no roteiro, Verena Moura e Beatriz Valente na revisão de roteiro, Sérgio Salles e Josiane Mendes no arquivo e documentação. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. A operação de áudio de hoje foi de Wardel Monteiro. Obrigado, Wardel. A apresentação é minha, professor Mário Tito Almeida, e a direção geral é da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio UNAMA FM 105.5, o som da Amazônia. Tchau, pessoal. Ouvi no rádio a minha carta de amor, dizendo eu caso contente, papel passado e presente, desembrulhado, vestido, eu volto